Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus na sinagoga, um dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, um dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Amados irmãos, o texto em que lemos nos informa que Jesus tinha o hábito de estar na sinagoga. E a sinagoga nada mais, nada menos é como se fosse a igreja nos dias de hoje. A sinagoga era a igreja nos dias de hoje. Era o lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. É natural hoje nós ouvirmos pessoas dizerem que para pertencer, cultuar, adorar a Jesus, não precisa congregar. Olha em Lucas 4, irmão Luiz, ele nos informa de forma diferente. Diz que era o hábito de Jesus congregar. Se a gente for olhar numa visão natural, a gente vai ver, vai perceber que Jesus não precisava. Vamos pontuar aqui. Jesus sendo o Filho de Deus, irmão Luiz, irmão Adão, irmã Maria, tá? A minha esposa está ali sem falar. Mas vocês acham que Jesus, sendo Filho de Deus, tendo acesso ao poder que ele tinha, ele disse quando estava sendo crucificado: se eu quiser, eu peço ao meu Pai e ele manda 6.000 anjos para me socorrer contra esses soldados. Ele disse: se vocês tiverem fé, vocês podem dizer para um monte, sai desse lugar e se jogam mais ali na frente, jogam no mar, e vai acontecer. Ele tinha autoridade para fazer paralítico andar, surdo ouvir, cego ver, coxo andar. Perceba, você acha que Jesus, sendo Jesus, mesmo em carne humana, em aspecto humano, ele tinha necessidade, irmão Luiz, de estar orando? Ele tinha necessidade de estar congregando, indo à sinagoga? Ele tinha necessidade de estar subindo o monte para orar? Ele tinha necessidade de estar jejuando, como fez? Ele tinha necessidade de algo? Pare para pensar. Você acha que Jesus tinha necessidade disso? Ele fez para nos ensinar, não foi? Chegou no ponto este, irmão. Ele fez para nos ensinar. Mas vai também além disso. Jesus queria dizer o seguinte: que o ser humano que serve a Deus, que teme a Deus, que tem Deus como seu Senhor e Salvador, ele depende de hábitos como estes que Jesus fez para se sustentar no caminho do Evangelho. Ele não precisava, mas fez. Ele não tinha necessidade, mas fez. Para mostrar que o ser humano, ele estava como humano, precisava e precisa desse hábito: congregar, orar, falar com Deus, ter intimidade com o Pai. O grande problema nosso, dos nossos dias, e é por isso que a gente vê muita gente aparece na igreja, entrega a sua vida a Jesus, chora como uma atriz e não permanece, é porque pessoas que estão na igreja, mas não estão em Jesus. Deus estava em Jesus e Jesus estava em Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e Jesus precisamos ser um. Por quê? Porque só assim, como Jesus ensinou, é que nós podemos fazer coisas iguais a que ele fez.
Quando nós não temos essa característica, este hábito, nós passamos longe das condições de ser como Jesus foi, como Ele nos ensinou. Olha, eu fico pensando, por mais que seja para nos ensinar, como disse com Adão, Jesus podia dizer: faça o que eu digo. Está tudo certo. Ele era justo. Mas ele não só dizia faça o que eu digo, mas ele poderia dizer faça o que eu faço. A nossa visão de cristianismo, ela precisa ser atualizada. Porque cristãos como nós somos em Cristo, precisamos ter o hábito de imitar Jesus. Aí a minha esposa estava contando esses dias que uma pessoa disse que queria imitar Jesus porque ele fez bem. Não estou entendendo nada. Uma pessoa disse que queria imitar Jesus porque ele tomou vinho. E a pessoa disse: se Jesus tomou, qual o problema de eu tomar também? Aí a outra pessoa falou: poxa, se você quer imitar Jesus, começa recitando um morto e depois bebe para comemorar. O problema é que a gente não quer imitar Jesus porque devemos imitá-lo. Nós somos miniaturas de Cristo. Nós somos modelo de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. E como imitadores, precisamos fazer o mesmo que Ele fez. O mesmo que Jesus praticou. O mesmo que Jesus ensinou. Por quê? Porque só assim seremos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é você perceber que Jesus, sendo Jesus, Ele demonstrou a receita primordial. Saiu daquilo que estava vendo. A receita primordial para sermos seus imitadores. O apóstolo Paulo foi o único que disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo ali? Exatamente o seguinte: vocês estão achando difícil imitar a Cristo? Sem problema, por favor, me imitem. Se você imitar a mim, você está imitando a Cristo. Se você imitar a mim, você está imitando Jesus. Se você imitar a mim, você está imitando o Mestre. Louvado seja Deus por isso. Amados, entenda bem, Jesus congregava, como nós vemos, ele lia as Escrituras, nós precisamos ler, ele ensinava, nós precisamos ensinar, ele interagia com a comunidade, nós precisamos interagir. Talvez você não saiba o que é interagir. Interagir é ter a capacidade de trocar ideias uns com os outros sobre o Evangelho, sobre Jesus. Você tem a capacidade de sentar com alguém e falar de Jesus para essa pessoa? Você tem a capacidade de, através da sua vida, você pregar de Jesus para alguém? Você tem a capacidade de, pelo menos, tentar imitar Jesus? Jesus, ele buscava sempre a comunhão e a harmonia entre os discípulos. Nós somos cristãos, devemos buscar sempre a comunhão e a harmonia entre os irmãos. Jesus, como Filho de Deus, ele sempre invocava o Pai. Sabe qual é o problema da gente? A gente até invoca o Pai,
dependendo do tamanho da dor, dependendo do tamanho do problema, a gente chama polícia, socorro, ai meu Deus, me acuda. Essas três coisas que a gente faz. Na hora de agonia de Jesus, ele vai orar e diz: Pai, passa de mim essa agonia. Na hora de agonia de Jesus, ele não diz: peraí, com a fama que eu tenho, com a autoridade que eu tenho, com a sintonia que eu tenho com a sociedade, eu vou visitar para a gente conversar com Herodes, com Pilatos, para ver se esse sofrimento. E sim, eu levo até a cruz, mas não precisa me bater. Eu posso ser até crucificado, mas não precisa usar prego. Não. Ele clamou o Pai. E a resposta que ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O que ele estava dizendo era: eu estou disposto a passar pelo processo, mesmo sendo tão terrível como é. Talvez se fosse eu dizia: Deus, vamos conversar aí, eu não estou preparado, não é bem assim, não é para agora, eu não estou pronto, estou com 83 anos ainda, a missão pode se estender até os 35, vamos ver aí, Deus, eu não estou preparado para isso. Porque nós somos cristãos que precisamos aprender com Jesus na hora do aperto. Aí a gente pergunta: oi irmão, a senhora está firme mesmo com Jesus? Ih, rapaz, depois desse processo eu já não sei. Depois que a briga que eu tive com a minha esposa, eu acho que depois do aperto financeiro que eu estou passando, e eu clamei tanto, Deus não socorreu, eu acho que a igreja vai ficar em segundo plano. Independente das circunstâncias, do crente que imita Jesus, aconteça o que acontecer, ele diz: eu abro mão da família, eu abro mão do trabalho, eu abro mão das amizades, eu abro mão do emprego, eu abro mão de tudo, mas não abro mão do propósito com meu Deus, com Cristo, com a palavra, com a salvação, com a igreja, com servir ao Senhor. Eu não abro mão. Quem aprende com Jesus leva a cruz, mas não abre mão do Evangelho. Quem aprende com Jesus é traído como Jesus foi por Pedro e Judas, mas perdoa. Quem aprende com Jesus nunca causa nada que venha envergonhar o Evangelho. Muito pelo contrário. Eu posso ser até envergonhado, mas o Evangelho de Cristo, não. Eu posso até constranger-me, mas o Evangelho de Cristo, não. A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando vos humilhares. Jesus foi humilhado. Quando vos perseguirem, Jesus foi perseguido. E vos caluniarem, Jesus foi caluniado. E mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, pois é grande o vosso galardão no céu. A gente precisa aprender como Jesus foi: ser caluniado, perseguido, irritado, provocado, e se mentirem dizendo algo contra nós, nós devemos dar glória a Deus, porque assim como Jesus fez, nós fizemos, nós evitamos. Sabe qual é a maior felicidade dos irmãos do Ministério Peniel que veio ontem aqui? Não foi fazer turismo, porque aqui não tem lugar para fazer turismo. Não tem. Ver cabra, boi, jumento. Não tem. Só o ônibus foi R$2.000 na amizade. E por que os irmãos vieram aqui? Não foi para me ver, porque de vez em quando eu estou em Maceió. Também não foi
no sertão. Não. Sabe o que foi? Quem foi que Mateus, Marcos, Lucas registram também agora? O que foi que Jesus fez para pelo menos 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças? O que foi que Jesus fez com os 5 pães e 2 peixes? Ele multiplicou o pão. Não foi? Matou a fome de quem estava com fome. Não foi assim? O que foi que os irmãos de Maceió fizeram ontem? Eles tiraram do pão deles e vieram distribuir com a gente. Quem ensinou isso? Jesus. Crente que é crente precisa aprender a imitar Jesus. Irmão, por que o Senhor agiu assim, irmão? Por que o Senhor agiu para cima? Por que o Senhor não resolveu o problema? Por que o Senhor não foi? Ah, se fosse eu. Tem um livro muito bom que eu já li, está há muito tempo, que a pergunta do livro é: nos seus passos, o que faria Jesus? Ou o tema do livro poderia ser: se Jesus fosse você, será que ele faria o que você faz? Se Jesus fosse eu, será que ele faria o que eu faço? 90% de certeza que não. Nós precisamos ser imitadores de Jesus. E como imitadores, o modelo de imitador, discípulo, seguidor, não é discípulo. Entenda? Seguidor não é discípulo. Seguidor corre atrás de interesse. Em 5 minutos, ele está pronto para seguir Jesus com calçado nos pés, roupa no corpo e cabelo penteado. Seguidor. Mas discípulo pode ter comida em abundância ou faltar comida. Pode ter água ou não ter água. Pode ter fartura ou não ter fartura. O discípulo imita o mestre. Segue o mestre. Obedece o mestre. É guiado pelo mestre. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, isso é para o discípulo, não é seguidor não. Negue-se a si mesmo. Seguidor não nega a si mesmo. Seguidor não nega. Mas o discípulo, Pedro deixou a sogra, deixou a esposa, deixou os filhos. Mateus deixou o emprego. Bartolomeu deixou tudo. E seguiu Jesus. Discípulo. Agora, seguidor, pede. Jesus vai estar onde? Ele vai estar ali. Vai ter pão lá? Vai. Todos juntos. Vai ter água lá? Oxe, vai. E suco de uva? Com certeza. Todos juntos. Vou dar glória a Deus com os irmãos. Esse é o seguidor. E o discípulo? Vai ter comida? Não. Mas Jesus vai estar lá? Vai. Ele vai me transmitir a palavra? Vai. Ele vai estar presente? Vai. Então eu vou. Mas se você estiver pensando que vai ter comida, é melhor você não ir, que não vai ter nada. Não tem maior problema nenhum. Eu vou sair de lá com o espírito alimentado. O corpo não vai estar alimentado não, mas o espírito vai. Sejamos, pois, imitadores do mestre. O seguidor diz: eu não vou hoje porque não tenho calçado novo. Eu não vou hoje porque a minha blusa é a mesma. Eu não vou hoje porque eu não pentei o cabelo. Eu não vou hoje porque... Esse é o seguidor. E o discípulo? Eu posso até ir descalço, mas o importante é eu estar presente e ouvindo a palavra do mestre. Você é seguidor ou discípulo? Eu louvo a Deus porque somos poucos, tá? Nós não somos muitos. Ainda somos poucos. Mas temos dado provas que nós somos discípulos. Se tiver bênção material para a gente, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Se tiver cesta, amém. Se não tiver, aleluia.
paga, mas eu estou vindo aqui adorar, cantar, agradecer o nome de Jesus, e o resto é consequência. O principal já estou vindo buscar e estou indo levar o que, irmão? Louvor, adoração, palavra, agradecimento ao nome do Senhor nosso Deus. Isso eu tenho certeza que eu vou buscar e vou levar. Vou buscar e vou levar para minha casa. Vou buscar e vou voltar cheio. Vou chegar triste e vou voltar alegre. Vou chegar desanimado e vou chegar com ânimo. Vou chegar sem voz, mas eu vou para o culto hoje. Mesmo que eu não use o microfone, não use. Mesmo que eu não cante, eu cante. Mesmo que eu não adore com o microfone, eu adore. Eu vou cultuar Jesus. Hoje é dia de culto, hoje é dia de palavra, hoje é dia de... Deus fala comigo. Louva a Deus, porque temos aqui discípulos de Jesus. Isso é sinal que nós somos melhores do que as outras pessoas? Não. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de problemas. Mas isso é um sinal que nós temos um propósito, um foco e um objetivo. Qual é ele? Eu não deixo Jesus por nada. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome e agradecemos, porque o Senhor, antes que houvesse o dia, o Senhor já existia. E a tua palavra diz que não há quem possa escapar da tua mão. Operando o Senhor, quem impedirá? Pai, eu tenho certeza que o Senhor está operando nas nossas vidas, mediante as nossas limitações. Porque nós não estamos aqui por interesses financeiros. Nós não estamos aqui por interesses de coisas materiais. Nós estamos aqui interessados em ser teus discípulos, imitadores. Pai, nos faz cada dia mais crentes, mais firmes, mais decentes, mais preparados, mais prontos para a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as luzes e consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz, Deus abençoe, até quarta-feira.